E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente achou um vídeo aqui bem interessante para vocês do professor Olavo de Carvalho, onde ele fala ali sobre Kant, sobre o espaço e o tempo. Bem interessante mesmo, espero que vocês gostem. Assistam o vídeo, confiram a inscrição no nosso canal, compartilhem, comentem, deem sugestões aí para a gente melhorar nosso canal. Como eu falei alguns vídeos atrás, está chegando uns equipamentos aí novos para a gente tentar melhorar aí os vídeos aqui do canal, tranquilo? Então é isso aí, vamos lembrar de compartilhar o canal do professor Olavo de Carvalho. Está perto aí de chegar a 1 milhão de inscritos. Já tem mais de 985 mil inscritos no canal do professor Olavo de Carvalho. Para chegar a 1 milhão falta pouco. Vamos compartilhar, falar aí com os amigos, com os parentes sobre o professor Olavo de Carvalho, para espalhar mais ainda a ideia do professor. Tranquilo? Então é isso aí, também siga a gente no Instagram, no Twitter, no Telegram. Passe na comunidade, onde a gente deixa bastante material lá de leitura, textos e artigos também do professor Olavo de Carvalho, entre outros autores. Então é isso aí, quem puder seja membro e apoie o nosso canal, que a gente está precisando bastante. Obrigado a todos, fiquem com Deus e fiquem também com mais um vídeo do professor Olavo de Carvalho. Forte abraço. A mensagem do Rubens é uma mensagem um pouco comprida, vou resumi-la, mas trata de temas que já foram abordados aqui. Ele diz: professor, permita-me uma objeção a essa sua interpretação, objeção semelhante a outra que fiz há uns dias em outro post seu sobre Kant, mas é que o senhor não viu. A meu ver, o senhor está conferindo um alcance ontológico à crítica kantiana, o qual não procede. Quando Kant diz que o espaço e o tempo são formas a priori da intuição sensível, ele não está dizendo que o espaço e o tempo só existem, portanto, como coisas em si, a partir do surgimento do sujeito cognoscente, mas sim pelo fato de que não temos um acesso direto às coisas fora das formas do espaço e do tempo. Não temos como saber de que maneira a realidade seria, aspas, percebida sem ser percebida. Esse termo aqui já tem a resposta da sua objeção. Isto é, como coisa em si e não como fenômeno. Logo, se não temos acesso cognoscitivo à realidade senão pelo filtro da experiência, intuição sensível mais entendimento, não podemos atribuir à realidade em si as formas do espaço e do tempo, ou seja, não podemos conferir ao espaço e ao tempo uma dimensão ontológica. Mas temos de nos limitar a considerá-las como formas a priori da intuição sensível. Mas, isso é o mais importante, isso não quer dizer que elas não existam independentemente da existência do homem, ou seja, como categorias da realidade em si mesmas, mas apenas que o sujeito não pode conhecer essa realidade em si mesma. Ou seja, Kant não está dizendo que o espaço e tempo só podem existir exclusivamente como formas subjetivas, mas sim que a função de espaço e tempo como formas subjetivas é tudo o que podemos conhecer da realidade. Espaço e tempo podem existir também em si, mas não temos acesso a isso a não ser por meio da experiência sensível. A limitação é, portanto, gnoseológica e não ontológica. Em outras palavras, é possível que o tempo e o espaço existam, sim, como categorias objetivas, fora e independente do homem. É, portanto, possível que tenha uma dimensão ontológica. Mas não é esse o problema de Kant. O que importa para ele é apenas que o homem não tem como acessar diretamente essa dimensão ontológica, como pretendia, por exemplo, a metafísica de Wolff, combatida pelo ceticismo de Hume. A afirmação dos limites do conhecimento por Kant não implica, portanto, uma negação ontológica da estrutura da realidade, independentemente do homem, nem tampouco a ideia de que o sujeito cognoscente é criador da realidade. Bom, já entenderam qual é a objeção. Então, eu ali coloquei a seguinte resposta. Tudo isso está certo, mas passa longe do ponto em discussão. Se Kant afirma que nada podemos saber do espaço e do tempo em si mesmos, obviamente ele não pode com isso dizer que o espaço e o tempo não existem fora da mente humana. E nisso você tem toda a razão. Quer dizer, eu seria totalmente contraditório, né, se eu afirmasse que Kant, ao afirmar que nada podemos conhecer do espaço e do tempo em si mesmos, está negando a existência do espaço e do tempo. Porque para negá-la, ele precisaria saber que não existem, quando ele está dizendo precisamente que nada podemos saber a respeito. Então isso seria contraditório e eu não cometi esse erro que você está me atribuindo. Seria um erro primário demais. O que ele diz é que só conhecemos o espaço e o tempo pela sua representação na mente humana, o que é dizer rigorosamente nada. Pois sei, por outro lado, que eu mesmo só posso existir no espaço-tempo real e não numa mera representação. Ou seja,
eu não posso dizer que jamais que nada sei do espaço e do tempo a não ser o que está na minha representação. Porque para eu ter representação, eu preciso existir num espaço e tempo que não pode ser ao mesmo tempo da minha representação. Se Kant dissesse isto, então ele estaria efetivamente negando não só a existência do espaço e tempo, mas a sua própria existência. Ele não cai nesse erro, isso é primário demais. Pois isso me levaria à negação subjetivista da realidade, erro que precisamente Kant não comete. Donde tenho que concluir que do espaço-tempo sei, por meio da representação, algo que está nele mesmo e não só na representação. Além disso, tenho de me perguntar como posso me representar, que é apresentar de novo, algo que nunca se apresentou, que nunca esteve presente. Dizer que só conheço algo por meio da minha consciência e não em si mesmo, corresponde rigorosamente a dizer que nada conheço daquilo que não conheço. E isto é dizer rigorosamente nada. O próprio Rumens, ele já sugere isso ao dizer que não sabemos como seria a realidade, como a realidade seria percebida sem ser percebida. O que é um absoluto nonsense. Se você pensar bem, o que é o espaço? O espaço é a possibilidade da presença de corpos. Não é isso? Se você pensar apenas em entes incorporais, eles não podem estar no espaço. Tá certo? Portanto, o espaço só pode ser concebido como a possibilidade da presença de corpos, portanto, de entes tridimensionais. Isto é o espaço, não há outro espaço que você possa conceber. Tá certo? Ora, é neste espaço tridimensional que eu estou fisicamente. Então, como é que eu posso dizer que eu nada sei do espaço em si mesmo? Que eu só sei dele aquilo que está na minha representação subjetiva ou na minha consciência. Não é isso? Então, nunca imputei a Kant uma negação subjetivista da realidade exterior, o que seria um erro primário de interpretação, e sim uma pirueta verbal sem sentido. Ou a representação em mim é de algo que já se apresentou em si mesmo e por si mesmo, ou não é representação de coisa nenhuma. O exemplo com que ilustro isso é o seguinte: eu dei este exemplo em aula. Se eu me olho no espelho de perto, eu me vejo grande. Se me afasto, me vejo pequeno e vice-versa. Com isso, entendo que a minha representação visual da minha imagem no espelho é determinada pelo meu deslocamento num espaço que não pode, por isso mesmo, ser o da mera representação. Eu tenho aqui duas percepções, uma percepção visual e outra percepção muscular do meu deslocamento no espaço. Eu sei que eu me afasto e que, portanto, a minha imagem no espelho muda, ela se torna menor. Eu digo, qual é esse espaço no qual eu me desloquei? Pode ser só o da minha representação? Ou seja, o mesmo da imagem no espelho? Não pode ser. Portanto, algo do espaço objetivo eu tenho que necessariamente saber. Senão, eu não poderia ter representação nenhuma dele. Agora, dizer, mas eu só conheço o espaço tal como ele aparece só como ele aparece nos fenômenos. Ou seja, na presença dos corpos. Digo, mas o espaço é isso e nada mais do que isso. Não há um outro espaço. Ele se confunde porque ele leu Newton e o Newton inventou um conceito do espaço absoluto, que é o espaço concebido em si mesmo, independentemente da existência de corpos, o que é uma noção totalmente autocontraditória, porque o espaço não existe senão como a possibilidade concreta da presença de corpos. Se você pensar, o que é o espaço sem corpos? Ele não é absolutamente nada. Se você pensar, o espaço vazio, o espaço vazio não é um espaço de maneira alguma. Ele é apenas um nada. O espaço vazio é um nada. Então, o espaço ele tem que ter alguma propriedade que o defina como espaço. Que faz com que ele seja o espaço e não uma outra coisa qualquer. E essa propriedade é justamente a possibilidade da presença dos corpos. Ele só pode ser concebido desta maneira. Newton inventou o espaço absoluto como unidade de medida. Ele não disse que existe um espaço absoluto. Newton não era louco. Aliás, era louco, mas não nesse sentido. Newton era louco no sentido emocional, de bater nas pessoas, ficar bravo, ter acesso de fúria. Ele era louco nesse sentido. Mas, intelectualmente, ele não era louco.
ele concebe esta noção do espaço absoluto apenas como uma unidade hipotética de medida. Quer dizer, que se existisse esse espaço absoluto, as coisas se passariam dessa maneira. Ele não afirma de maneira alguma a existência do espaço absoluto. Seria, vamos dizer, o espaço independente dos corpos. Então, o que eu estou dizendo com este exemplo é que, para eu ter uma representação de espaço, algo eu preciso saber do espaço em si mesmo, que não é o espaço da representação. Então, isto que eu sei do espaço em si mesmo é a precondição para que eu tenha uma representação. Então, o Kant está fazendo uma pirueta. Ele diz, olha, eu só vejo com meus próprios olhos. Portanto, eu não sei qual é a aparência visual daquilo que eu não vejo. Mas isso é dizer rigorosamente nada. Ou seja, eu não vejo aquilo que eu não vejo. Note bem, noutra aula eu estava comentando aí aquele famoso enigma do Zenão, que eu não posso andar 40 metros, que para andar 40 metros eu precisaria andar 20, para andar 20 eu precisaria andar 10, para andar 10 eu precisaria andar 5 e assim por diante. Quer dizer, eu teria que, para percorrer uma certa distância, eu teria que percorrer todas as suas subdivisões. Então, veja, uma coisa é o espaço no qual você se desloca. Outra coisa é o espaço que você mede mentalmente. Quando você mede mentalmente, você não está se deslocando no espaço. Ora, o que é a medida? A medida é você comparar uma extensão com outra extensão. Você sempre tem que ter uma unidade de medida, por exemplo, metros, centímetros, léguas, jardas, etc, etc. De onde vêm essas medidas? Elas são arbitrárias. Você pode ser, como fizeram na Inglaterra, o pé, o braço do rei, etc, etc. Ou pode ser de uma proporção qualquer da circunferência da Terra, como fizeram no sistema métrico. Só vai entender isso se apreender a diferença entre tamanho e medida. Quer dizer, o tamanho é uma propriedade que um objeto tem em si mesmo e que não depende da comparação dele com outros. A medida é exatamente essa comparação. Ora, essa comparação não está no objeto, essa comparação está na sua representação, na sua mente. Não é isso? Então, a mente pode subdividir o tamanho de uma coisa quantas vezes ela queira. Porém, pergunto eu, o corpo do indivíduo se deslocando poderia fazer essa mesma subdivisão? Isso é absolutamente... Não apenas isso é tolo, mas é impossível. Você diz, olha, para eu andar 20 metros, eu tenho que andar 10, para andar 10 eu tenho que andar 5, etc, etc, etc. Tá certo? Eu estou fazendo uma subdivisão mental. O que não quer dizer que ao me deslocar, eu vou andar cada vez menos. Eu vou andar uma distância cada vez menor. Isso seria exatamente o não andar, eu ficar parado. Não é isso? Se você pegar a medida e for subdividindo, você chega no infinitesimal. Ou seja, num quase zero. Então isso é a mesma coisa que para eu andar 20 metros, eu precisaria andar quase zero e não sair do lugar. Então você vê que há aí uma confusão entre o tamanho, que é a propriedade objetiva dos entes, e a medida, que é uma comparação subjetiva. Então você está confundindo o objeto com a representação dele na mente. Esta é praticamente a origem de todos os equívocos filosóficos. Filósofo atrás de filósofo cai neste problema. E este enigma, vamos dizer, quando alguém respondeu que o movimento se demonstra andando, parece que está fazendo apenas uma piada, mas demonstrar o movimento andando significa você constatar que o movimento não é uma medida mental que você está fazendo. É um deslocamento efetivo no espaço. E que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Tanto que, para eu me deslocar, a possibilidade do meu deslocamento depende do meu tamanho. Existe a extensão a ser percorrida e existe o meu tamanho. Eu não posso dar passos de formiguinha. Nem dar
saltos de 20 metros como um leão. Então isso quer dizer que o meu deslocamento no espaço está severamente limitado pela extensão a ser percorrida e pelo tamanho do meu corpo. Mas e a medida? Eu meço do jeito que eu quiser. Eu posso ir subdividindo quanto eu queira até chegar no infinitesimal. Por exemplo, são duas operações completamente distintas e, por assim dizer, incomensuráveis. O deslocamento no espaço é uma coisa, a medida é outra. Então, o que o quiser não faz é confundir uma coisa com a outra. Então está confundindo o objeto que é dado e que se impõe a nós com a sua representação na mente. É a mesmíssima coisa que Kant está fazendo com o espaço e tempo. Quer dizer, não podemos saber o que o espaço e tempo são em si mesmos, porque nós só temos acesso aos fenômenos, é aquilo que aparece. Mas o que é o espaço? É a possibilidade de que eles apareçam. Então, eu não sei o que uma coisa é em si mesma, eu só sei o aspecto fenomênico, ou seja, aquilo que ela me mostra. Não é isso? E não posso saber nada além disso. Eu digo, mas é claro que você tem que saber alguma coisa além disso para você poder saber isso. Por exemplo, você saber que a coisa que se apresenta para você tem limitações intrínsecas que só lhe permitem apresentar-se de uma certa maneira. Por exemplo, uma pedra não pode se comunicar com você auditivamente, falando com você, ou cantando, ou gritando. Você sabe que isso não pode, porque senão ela não seria uma pedra, seria um outro tipo de objeto. Portanto, ela tem uma limitação intrínseca que lhe dá uma espécie de leque de possibilidades de apresentação. Pode ser enormemente variado, porém sempre limitado. Não é isso? Qualquer coisa que me apareça como fenômeno, eu vou dar um exemplo aqui. Olha, eu sei que eu só vejo 3 lados disso ao mesmo tempo. Vocês também. Vocês nunca vão ver os 6 lados ao mesmo tempo. Você só vê 3. Não é isso? Agora, pergunto eu, esta caixa, ela tem em si mesma a possibilidade de exibir-se com os seus 6 lados para o mesmo lado ao mesmo tempo? Não, porque se ela fizesse isso, ela seria uma figura plana e não um objeto tridimensional. A limitação não está na minha percepção, está na estrutura do objeto. E eu tenho de saber isto, porque senão eu não poderia saber sequer a diferença entre o objeto e a minha percepção dele. E eu estaria em pleno mundo alucinatório. Então o que o Kant está querendo dizer é o seguinte, é que eu não percebo aquilo que não percebo. É só isso. E não está dizendo nada. É uma coisa de uma vacuidade monstruosa. Agora, expressa de uma tal maneira que cria para nós uma pseudo-dificuldade do mesmo tipo que o paradoxo de Zenão de Eleia nos cria. Quando ele nos fala da impossibilidade de conhecer as coisas em si mesmas e que só podemos conhecê-las pelo lado fenomênico, pergunto eu, mas que outra coisa elas poderiam ser senão fenômenos? Se elas não têm a capacidade de se mostrar, eu nada sei delas. Para que elas tenham a capacidade de se mostrar e ser fenômenos, é absolutamente necessário que elas sejam alguma coisa a mais. Se elas fossem somente fenômenos, aí simplesmente não haveria mais nada o que conhecer. E eu não posso ser criticado por não conhecer uma coisa que não existe para ser conhecida. Então, quer dizer, a própria limitação no modo de apresentação do objeto exige que eu saiba dele algo mais além daquilo que ele apresenta. E isso é sempre e sempre e sempre assim. Nós nunca reduzimos nenhum objeto à sua mera presença fenomênica, à sua mera aparência fenomênica. E é isso que nos permite distinguir, por exemplo, quando estamos vendo uma coisa e quando estamos apenas pensando. Olha, por exemplo, se eu vejo um elefante, a figura do elefante é relativamente igual àquela que ele tem quando eu a imagino. Como é que eu sei a diferença? É porque eu sei que o elefante real tem algo a mais do que a sua aparência fenomênica.
Se eu não soubesse isso, então eu poderia dizer, eu só conheço aparências fenomênicas, mas isso é impossível. Não é que isso é errado, isso é impossível. Dizer, eu nada posso saber das coisas em si mesmas, só posso saber da sua aparência fenomênica. Então, quer dizer, eu nada sei além daquilo que os objetos me mostraram. Mas pergunto eu, é possível saber de um objeto só aquilo que ele mostra e mais nada? Absolutamente impossível. Se você vê uma figura no cinema se mexendo, você sabe que ela é apenas uma imagem projetada por uma luz através de uma película e que isso foi obtido filmando uma pessoa real. E você não confunde uma coisa com outra. Mas a aparência fenomênica é rigorosamente a mesma. Nós jamais poderíamos fazer essa distinção se só soubéssemos dos objetos aquilo que nos aparece. Mais ainda, todo e qualquer objeto, ele tem a possibilidade de se apresentar a nós sob uma multidão de aparências diferentes. Então, estou dizendo aqui, por exemplo, você vê esse objeto, ele circula aqui no espaço, ele gira, ele está lhe mostrando 1000 faces diferentes. Só que são sempre apenas 3 de cada vez. Não é isso? Isto é uma limitação sua ou é uma limitação do objeto? Repito, para ele mostrar os 6 lados de uma vez, ele precisaria transformar-se numa figura plana, como na geometria descritiva, e ninguém vai confundir um cubo desenhado no plano com um cubo real. Então você sempre sabe algo além da aparência fenomênica. Você sabe o quê? A presença. E você sabe a densidade da presença. Então, a limitação que o Kant está impondo é uma limitação apenas verbal. Ele está dizendo, eu não conheço aquilo que eu não conheço. E em cima desta banalidade, ele constrói uma parafernália com uma técnica incrível. E, dali para dentro, todo mundo fica com inibição de falar da realidade e começa a falar só da representação. A influência cultural que isso teve no Ocidente foi um negócio absolutamente avassalador e devastador. Por exemplo, quando chega no Jung, todo mundo na Europa estudou Kant e Jung também. Ele, por exemplo, ele não fala de Deus, ele fala da imagem de Deus no homem. Eu digo, sim, mas como é que eu vou distinguir uma coisa da outra? Se só o que eu conheço é a imagem de Deus e nada sei do próprio Deus, então, de onde foi que eu tirei a ideia de que existe um Deus? Se eu só tenho a imagem na minha mente, nunca tive mais nada. Então, isso significa que esta coisa que se representa na minha mente jamais se apresentou de maneira alguma. Então, se eu só a conheço como imagem, de onde eu tirei a ideia de que ela é algo mais do que imagem? Não. Esse aqui é nosso estúdio aqui improvisado. A gente teve que mudar do outro lá. Tô aqui gravando aqui no meu quarto. É isso aí. Bola pra frente. Quem puder, apoie o nosso canal, seja membro. Agora a gente vai ter vídeo semanal aí sobre o governo Bolsonaro. Em apoio aí ao governo. Vamos fazer direto. Tamo junto aí. E bola pra frente. Valeu, forte abraço. Na comunidade a gente sempre coloca link dos livros. Tem esse livro aqui, Política, Ideologia e Conspirações, que é muito bom. A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. Tudo tem lá os links. É da Amazon. Você pode comprar que o livro chega na sua casa. Dá essa força aí pra gente. Compra os livros com a gente. Beleza? Segue a gente no Instagram, no Twitter. E se inscreva aí no canal.